Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, unicamente, pela graça e misericórdia do Eterno, com mais uma oportunidade de buscar e fazer as melhores escolhas dirigidas pelos Espírito e assim estarmos nos preparando para o selamento final. Vamos orar. Vamos orar para dar continuidade. Louvamos, reconhecendo que somos peregrinos aqui. Muito bem. Lembrando que vamos seguir do parágrafo 36 até o 43. E depois a parte final, né? No próximo amanhecer, depois dos slides, ou seja, hoje é terça, quarta, na quinta a gente encerra este capítulo com a leitura dos últimos parágrafos. Então, vamos orar. Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos pelo teu Santo Espírito, buscando, reconhecendo nossa condição, reconhecendo nossa necessidade de sermos transformados. Por isso, estamos aqui pela fé, contemplando a tua face, através do nosso representante, que está agora no santuário, está agora intercedendo por nós, apresentando o seu sangue como expiação pelos nossos pecados. Estamos aqui agradecidos, pedindo humildemente, nos transforma, Pai. Nos batiza, nos enche com teu Santo Espírito, que é transformador, que nos guia a toda a verdade. Nossa oração hoje, mais uma vez, abre, Senhor, nossos olhos, para que possamos enxergar verdadeiramente, entender a luz que tem nos sido dada, dá-nos força, pedimos, necessitamos de tua força e poder para nos mantermos fiéis, íntegros. Agradecemos porque estamos vendo o agir do Santo Espírito, não só na nossa vida, como nas pessoas que estão buscando conhecer, te adorar em espírito e em verdade. Por favor, fala conosco mais esse momento. Fala conosco para que possamos entender verdadeiramente a mensagem que devemos viver. Porque não adianta só conhecer, só ter a luz e não viver. Isso é rejeição. Temos aprendido neste capítulo muita coisa, temos lido muita verdade sobre os reavivamentos, o verdadeiro, o falso. E nosso pedido é que não sejamos enganados. Abre nossos olhos, Pai, por favor. Fala conosco neste momento. Que verdadeiramente as nossas escolhas não nos levem a uma religião, como foi dito nesse capítulo, que virou um esporte. Uma religião onde a fé é coletiva, onde, como nós vimos ontem também, onde existe uma falsa segurança. Somos embalados numa narrativa de que estamos seguros porque temos um nome no livro da igreja, porque estamos unidos à maioria, e a gente sabe que a palavra é bem clara. Como diz em Mateus 7, o caminho estreito, são poucos que vão acertar por ele. Toma cada um de nós aqui, cada família representada. Mais uma vez te apresentamos neste dia
as pessoas pelas quais estamos orando, cônjuges, filhos, netos, parentes, amigos, família como um todo, colega de trabalho, vizinhos. As pessoas que estamos orando muito são desconhecidos, enfermos, famílias enlutadas. Continua trabalhando na nossa vida e na vida de cada um. Como eu posso dizer que se permitirem abrir um pouquinho a porta e que o Santo Espírito entre e faça morada permanente. Nós entendemos que fomos criados com o livre-arbítrio. Nosso pedido que entre e faça morada permanente, mais do que nós. Eu conheço o coração de cada um. A vontade, o intuito de cada um. Por isso, se permitirem, de fato, que essa seja uma realidade. Fala conosco neste momento. Pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho, nosso Salvador, Messias. Amém. Amém. Vamos lá, então? Só antes, vou ler só um pedacinho do parágrafo 35, para dar sentido ao segmento do 36. E o pedacinho diz assim: aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. 1 João 2, verso 4 e 5. Eis a prova da profissão da fé de cada um. Não podemos atribuir santidade a um homem sem antes aferi-lo com um único padrão de santidade no céu e na terra. Olha aí agora, se os homens não sentem qualquer peso da lei moral, se minimizam e aligeiram os preceitos divinos, se transgridem um dos menores destes mandamentos e assim ensinam aos homens, serão eles de nenhum valor à vista do céu. Podemos saber que suas alegações são sem fundamento. E aí agora continua. Vamos lá acompanhar. O testemunho da palavra de Deus é contra esta doutrina insidiosa da fé sem as obras. Não é fé pretender o favor de Deus sem cumprir as condições necessárias para que a graça seja concedida. É presunção, pois que a fé genuína se fundamenta nas promessas e disposições das Escrituras. Ninguém se engane com a crença de que pode tornar-se santo enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. O cometer o pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. Pecado é o quebrantamento da lei, e qualquer que peca, transgride a lei, não ouviu nem o conheceu. 1 João capítulo 3, verso 6. Conquanto João, em suas epístolas, trate tão amplamente do amor, não hesita, todavia, em revelar o verdadeiro caráter dessa classe de pessoas que pretende ser santificada ao mesmo tempo em que vive a transgredir a lei de Deus. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. 1 João capítulo 2, versos 4 e 5. Esta é a pedra de toque de toda a profissão de fé. Não podemos atribuir santidade a qualquer pessoa sem feri-la pela medida da única norma divina de santidade no céu e na terra. Se os homens não sentem o peso da lei moral, se amesquinham e consideram levianamente os preceitos de Deus, se violam o menor desses mandamentos e assim ensinam os homens, não serão de nenhum apreço à vista do céu e podemos saber que suas pretensões são destituídas de fundamento. E a alegação de estarem sem pecado é em si mesma evidência de que aquele que a alimenta longe está de ser santo. É porque não tem nenhuma concepção verdadeira da infinita pureza e santidade de Deus ou do que devem ser os que se hão de harmonizar com seu caráter.
É porque não aprendeu o verdadeiro conceito da pureza e perfeição supremas de Jesus, bem como da malignidade e horror do pecado, que o homem pode considerar-se santo. Quanto maior a distância entre ele e Cristo, e quanto mais impróprias forem suas concepções do caráter e requisitos divinos, tanto mais justo parecerá aos seus próprios olhos. A santificação Olha que sim, a gente vê aqui bem claro, né? E a reivindicação de estarem sem pecado é em si mesma evidência de que eles estão muito distantes da santidade. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima do Eterno, mais você conhece a sua condição verdadeira, tá? E aí é porque tem nenhuma ideia, é porque não tem nenhuma ideia real da infinita pureza e santidade de Deus, ou senso do que precisam tornar-se para estar em harmonia com seu caráter. Então, falta realmente, como diz no popular, falta noção. Estão sem noção, porque estão negligenciando, estão desvalorizando, desrespeitando os preceitos divinos. E aí diz: quanto maior a distância entre eles e Cristo, e quanto mais impróprias as suas concepções do caráter e dos reclamos divinos, mais justo parecem eles aos seus próprios olhos. E a santificação, vai seguir agora dizendo, apresentada nas Escrituras, envolve todo o ser, espírito, alma e corpo. A gente vai entender isso em detalhes no slide. O que significa, né? Todo o ser, espírito, alma e corpo. Nos slides a gente tem a explicação sobre isso. Vamos lá. santificação apresentada nas Escrituras compreende o ser inteiro, espírito, alma e corpo. Paulo orou pelos Tessalonicenses para que todo o seu espírito e alma e corpo fossem plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Outra vez escreve ele aos crentes: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. No tempo do antigo Israel, toda oferta trazida como sacrifício a Deus era cuidadosamente examinada. Se descobria qualquer defeito no animal apresentado, era rejeitado, pois Deus recomendara que a oferta fosse sem mancha. Assim se ordena aos cristãos que apresentem o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A fim de fazerem isto, todas as faculdades devem ser conservadas na melhor condição possível. Todo uso ou costume que enfraquece a força física ou mental inabilita o homem para o serviço de seu Criador. E agradar-se-á a Deus com qualquer coisa que seja menos do que o melhor que podemos oferecer? Disse Cristo: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Os que amam a Deus de todo o coração desejarão prestar-lhe o melhor serviço de sua vida e estarão constantemente procurando pôr toda a faculdade do ser em harmonia com as leis que os tornarão aptos a fazer a sua vontade. Não aviltarão nem mancharão pela condescendência com o apetite ou paixões a oferta que apresentam a seu Pai Celestial. Diz Pedro. Olha aí. Deixa eu só aumentar aqui, olha só. Nos tempos do antigo Israel, cada oferta trazida como sacrifício a Deus era cuidadosamente examinada. E aí, quando a gente vai agora para Romanos, né, que diz: a vossa mente, apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, como a gente acabou de ler aqui. Então, a gente observa que dentro da estrutura de apresentar o vosso corpo, ou o nosso corpo como sacrifício, nós temos que antes, ou que diariamente, cuidadosamente examinar nossa condição. Examinar como está a minha vida, como está o meu corpo, se está diante do Eterno, em que condição?
cheio de pecado, cheio de mancha, cheio de mácula. Porque quando a gente vai para o antigo Israel, ou na verdade todo o período, né, da história antiga, bíblica falando, dos relatos bíblicos, a gente vê que todo sacrifício que era oferecido, o animal era como perfeito, entende? Por isso, a necessidade de buscar a Cristo, de clamar pelo batismo do Espírito Santo, porque nós, de nós mesmos, nunca vamos ter condição de estar preparados, né, de estarmos preparados para oferecer esse corpo santo, entende? Por isso que a presença de Cristo, a justificação através do sacrifício dele, da santidade dele, da perfeição dele é preciso, é necessário. Por isso, ter o caráter transformado, a sua imagem e semelhança, é necessário. Como é que agora nós vamos apresentar? Olha o que diz aqui, ó, se algum defeito fosse encontrado no animal oferecido, ele era rejeitado, pois Deus havia ordenado que a oferta fosse sem mancha. Assim, os cristãos são convidados a apresentar seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha a profundidade dessa citação que eu já li, eu acho que todos ali, né, várias vezes, só que a gente não para meditar o que verdadeiramente isso significa, o que profundamente isso significa. Então, a gente entende que é necessário, sim, buscar uma vida de santificação, buscar a perfeição em Cristo, nele, por ele e através dele, para assim nosso sacrifício diário, né, ser aceito, sem mácula, porque nós mesmos, na condição que estamos, na carne, nessa narrativa nova essa nova narrativa de dizer que é impossível vencer pecado, então você pode apresentar você, o seu corpo, a sua vida do jeito que tiver, cheia de mancha, não. Aqui ficou claro que não, não é assim. Assim nós não vamos ser aceitos como sacrifício. E aqui segue dizendo, ao finalzinho, aqueles que amam, a fim de fazer isso, todas as suas forças devem ser preservadas na melhor condição possível. Cada prática que debilite as forças físicas ou mentais incapacita o homem para o serviço do seu Criador. Isso aqui é importante, porque cada prática que debilite as forças físicas está dentro de quê? Da reforma de saúde. Cada prática que debilite ou incapacite as forças mentais, aí vem o que agora? O que eu assisto, o que eu ouço, o que eu leio, o que eu vejo, entende? Então, por isso eu tenho que todos os dias, diariamente, todo momento, pedir, Pai, me mostra, me concede, teu Santo Espírito, para que eu possa fazer escolhas saudáveis, escolhas que estão em harmonia com a eternidade. Tá? Por quê? Porque diante da prática do que eu escolho, eu estou mostrando se eu estou habilitado a cada dia ou não a fazer o serviço do Criador. E aí segue dizendo aqui, ó, aqueles que amam a Deus de todo o seu coração quererão, observa, prestar-lhe o melhor serviço de sua vida e estarão constantemente, tá? Constantemente. Não é uma vez por semana, não é dia de culto, não é. Não. Constantemente buscando colocar cada faculdade de seu ser em harmonia com as leis que promovem sua capacidade de fazer a vontade divina. Olha aí, não debilitarão ou contaminarão pela condescendência com o apetite, olha a reforma de saúde,
ou a paixão, a oferta que devem apresentar a seu Pai Celestial. E a oferta é o que? Apresentei os vossos corpos como sacrifício puro, é isso? Bem profundo, vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto, aí entra agora, ó, vosso culto racional. Então, a nossa mente tem que estar funcionando bem. O culto não é por emoção, não é como eu falo, a fé coletiva, é um culto racional. Ok? Vamos seguir. Pedro, peço-vos que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2,11. Toda condescendência pecaminosa tende a embotar as faculdades e a destruir o poder de percepção mental e espiritual, e a palavra ou o Espírito de Deus apenas poderão impressionar debilmente o coração. Olha como é sério, né? Dando continuidade ao que comentamos acima. Cada permissividade ou indulgência pecaminosa tende a embotar as faculdades e enfraquecer as percepções mentais, mentais e espirituais. E a palavra ou o Espírito de Deus não fazem senão débil impressão sobre o coração. Percebe? Algo superficial, que não tem o resultado que deveria. Por quê? Porque cada permissividade pecaminosa embota a faculdade. Cada escolha errada que eu faço, tá? E aqui entra, como eu já falei, a reforma de saúde, a reforma na adoração. Aqui entra todos os pontos e áreas da nossa vida. Seguir. Paulo escreve aos Coríntios: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. E entre os frutos do espírito, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, enumera a temperança. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. A despeito destas declarações inspiradas, quantos professos cristãos se acham a debilitar suas faculdades em busca de ganhos ou na adoração da moda? Quantos há que estão a aviltar a varonilidade à semelhança de Deus pela glutoneria, pelo beber vinho, pelos prazeres proibidos? E a igreja, em vez de reprovar, muitas vezes acoroçoa o mal, apelando para o apetite, para o desejo de lucros ou para o amor ao prazer, a fim de encher o seu tesouro, que o amor a Cristo é demasiado fraco para suprir. Se Jesus entrasse... Aí, calma aí, internet. Correndo. Viram como a coisa é séria? Não obstante essas inspiradas declarações, quantos professos cristãos, ou seja, professos, né? Cristãos estão consumindo suas forças na busca de ganhos ou, observa, no culto à moda. Quantos estão envilecendo sua varonilidade à semelhança divina, olha agora, pela glutonaria, pela ingestão de vinho e procura de prazeres proibidos. E a igreja, em lugar de repreender, muito amiudamente encoraja o mal mediante apelos ao apetite, ao desejo por ganhos ou o amor aos prazeres. Olha por que ela faz isso. A fim de encher seu tesouro, lucro, entende? Posses, a fim de encher seu tesouro, e o amor por Cristo é muito débil para e triste realidade. E aí vai seguir dizendo. nas igrejas de hoje, e visse as festas e comércio iníquo ali levados a efeito em nome da religião, não expulsaria ele a esses profanadores,
assim como baniu do templo os cambistas? Eita, se Jesus entrasse nas igrejas de hoje, ou seja, uma geral, ok? E contemplasse os festejos e o comércio profano ali explorado em nome da religião, não expulsaria estes profanadores como baniu o cambista no templo. Aí quando a gente vê hoje o quê? Um comércio dentro da igreja, eu lembrei agora de uma tal de uma academia que foi feita aí, independente se seja de graça ou não, mas está ali dentro da área do templo, né? E a gente percebe outras coisas também. Então, vejam que um retrato como é que eu posso dizer, do evangelho, né, vivido, pregado, é hoje exatamente a gente lendo, ver o que está acontecendo nos nossos dias. Tá? E buscar reconhecer, enxergar e buscar a mudança diante disso é a nossa maior necessidade. Não ficar aceitando, é assim mesmo, tem que acontecer, é profético. Não. Eu e você temos que ser diferentes, não para achar que é melhor do que ninguém, mas para estar preparado para sermos selados. E, O apóstolo Tiago declara que a sabedoria de cima é primeiramente pura. uau, Houvesse ele encontrado os que proferem o precioso nome de Jesus com lábios poluídos pelo fumo, aqueles cujo hálito e pessoas se acham contaminados pelo seu desagradável odor e que corrompem o ar do céu, forçando a todos ao seu redor a respirar o veneno, sim, uhum, houvesse o apóstolo tomado conhecimento de prática tão contrária à pureza do Evangelho, e não teria ele denunciado como terrena, animal e diabólica? certeza. Escravos do fumo, pretendendo a bênção da santificação completa, falam sobre a esperança do céu. Mas a palavra de Deus claramente diz que não entrará nela coisa alguma que contamine. Apocalipse 21, 27. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Aquele cujo corpo é o templo do Espírito Santo não se escravizará por hábito pernicioso. Suas E, faculdades pertencem a Cristo, que o comprou com preço de sangue. Sua propriedade é do Senhor. Como poderia ficar sem culpa malbaratando o capital que lhe é confiado? Cristãos professos despendem anualmente soma considerável com inúteis e perniciosas condescendências, enquanto almas estão perecendo à falta da palavra da vida. e precisa, hein? Cristãos professam, de novo, aqueles que professam, aqueles orgulhosos, entende? Trazendo para a nossa realidade, aqui fala no geral, mas trazendo para a nossa realidade, aqueles professos orgulhosos que são os guardadores da lei. Olha só, cristãos professos despendem anualmente uma imensa soma em indulgências inúteis e perniciosas, enquanto almas estão perecendo por falta da palavra da vida. Sabemos que estamos negligenciando a pregação do Evangelho eterno e, infelizmente, sim, pessoas estão perecendo por falta desta palavra, por esta pregação e vivência do Evangelho eterno, por esse professo povo. Vamos lá. Deus é roubado nos dízimos e ofertas, enquanto Olha, consomem no altar das destruidoras concupiscências mais do que dão para socorrer os pobres ou para o sustento do Evangelho. Se todos os que professam ser seguidores de Cristo forem verdadeiramente santificados, seus meios, em vez de serem gastos com desnecessárias e mesmo nocivas condescendências, reverteriam para o tesouro do Senhor, e os cristãos dariam um exemplo de temperança, renúncia e sacrifício. Seriam então a luz do mundo.
O mundo está Teriam. entregue à satisfação de si mesmo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida dominam as massas populares. Os seguidores de Cristo, porém, possuem uma vocação mais elevada. Saí do meio Eita, deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. À luz da eita, palavra de Deus, estamos autorizados a declarar que não pode ser genuína a santificação que não opere a completa renúncia de todo o desejo pecaminoso e prazeres do mundo. Aos que satisfazem peraí. Olha só isso aqui. Os seguidores de Cristo têm um chamado mais santo. O chamado é esse: retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda. Aí segue dizendo agora: à luz da palavra de Deus, estamos justificados ao declarar que não é genuína a santificação, que não opera essa total renúncia observem, das atividades pecaminosas e satisfações mundanas. Que é isso que a gente está lendo? Vamos para o último parágrafo do dia para ver se dá para a gente fazer os slides. Vamos lá. as condições, saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, a promessa de Deus é: eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, versos 17 e 18. É privilégio e dever de todo cristão ter uma experiência rica e abundante nas coisas de Deus. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. O segredo dos justos é como a luz da aurora que vai brilhar e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Cada passo de fé e Observa agora. obediência leva a alma em relação mais íntima com a luz do mundo em que não há trevas humanas. Os brilhantes raios Caso do de sol da Abraão. justiça resplandecem sobre os servos de Deus e devem estes refletir os seus raios. Assim como as estrelas nos falam de uma grande luz no céu, em cuja glória refugem, assim também os cristãos devem tornar manifesto que há no trono do universo um Deus, cujo caráter é digno de louvor e imitação. As graças de seu espírito, a pureza e santidade de seu caráter, manifestar-se-ão em suas testemunhas. Paulo, em sua carta aos Colossenses, apresenta as ricas bênçãos Calma aí. concedidas aos filhos de Deus. Que o computador está pela misericórdia. Olha só. As graças do seu espírito, a pureza e santidade de seu caráter serão manifestos em suas testemunhas. Entende? A nossa necessidade é essa, de buscar. A necessidade é essa, de buscar exatamente viver essa pureza. Ok? Vamos então para os slides que dá tempo. 20 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Esse trecho mostra, ou melhor, é um dos mais diretos e confrontadores sobre verdadeira santificação, estilo de vida e pureza cristã. A pessoa que afirma estar sem pecado revela falta de compreensão espiritual. 1 João 8 diz que se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Quem se acha santo demais, na verdade, ainda não entendeu a santidade de Deus.
Isso aqui eu quero só comentar rapidinho. E quando se fala em santificação, quando se fala em, em ser santo, não é, como eu comentei ontem, para ser nem se sentir melhor nem superior a ninguém. Pelo contrário, é conhecendo a condição de pecador para buscar essa santidade e perfeição em Cristo, por Cristo, entende? E através dele. Então, existe esse paralelo, essa balança tem que estar na medida certa, tá? Porque quanto mais eu conheço a minha condição, mais eu busco ser semelhante ao Eterno, mas não dizer que eu sou superior por isso, que a vontade dele se reflete na humildade que eu vou ter diante dele, ok? Quanto mais longe de Cristo, mais justo o homem se acha. Olha que triste isso. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Lembra? Essa foi a oração. Então, a autojustiça é um sinal de afastamento de Deus. Não pode ocorrer, ou não ocorre com aquele que busca viver em perfeita harmonia com o Eterno. Por quê? Porque ele é santo. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu reconheço a minha condição. Então, eu não devo achar que sou melhor porque eu estou na igreja, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu prego. Não. A autojustiça é um sinal de afastamento de Deus. Por quê? Porque a minha e a sua justiça está na pessoa de Jesus, no seu sacrifício, tá? No seu exemplo de vida aqui. Então, isso faz diferença. A verdadeira santificação envolve todo ser. Isso que a gente vai entender agora. Espírito, alma e corpo. O Eterno não quer apenas parte de nós. Ele quer tudo. E aqui agora vamos. Corpo é a parte material, visível, que inclui cérebro, órgãos e sentido, visão, audição, etc. Baseado em Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E a explicação mais simples dessa parte do corpo é o pó, ou seja, aquilo que volta à terra quando morremos, ok? Então, a parte física é o corpo. Espírito, fôlego de vida mais mente. Na visão bíblica e na visão adventista, espírito não era um ser consciente separado. É o fôlego de vida vindo do Criador. E esse fôlego é que vai fazer o corpo ficar vivo e desenvolver o melhor da condição da capacidade mental, onde vai ter pensamentos, consciência, amor, ódio. Por isso que, quando Eclesiastes 12:7 diz o Espírito volta a Deus que o deu, deixa bem claro isso. E lá diz que, quando o corpo volta ao pó da terra, automaticamente todos os sentimentos, né, foram levados, ou melhor, foram adormecidos juntos. Por quê? Porque não tem mais fôlego de vida. Então, o Espírito, dentro desse contexto aqui, é a vida que o Eterno nos dá. Sem ele, o corpo é apenas pó. Então, a gente já entendeu o que é corpo, já entendeu o que é Espírito. E alma? A alma é o ser vivo completo. A alma não é uma parte separada, ok? Por isso que Gênesis está lá. E o homem foi feito, alma vivente, tem versão que diz, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, só para entender, né? Aquele contexto ali de corpo, alma e espírito. Os seguidores de Cristo têm que adorar a santificação, né? A busca tem que estar nesse sentido, para abranger corpo, alma e espírito. Por isso que eu botei aqui, porque muita gente ainda pode ter alguma dúvida, você que está assistindo o vídeo, enfim. Então, a fórmula bíblica é corpo, pó, espírito, fôlego de vida, e que é igual à alma, que é o ser vivo, ou seja, todo o nosso ser. Por isso que eu falo, que eu visto, que eu como, que eu bebo, que eu leio, que eu assisto, tudo está envolvido dentro da adoração. Okay? E reflete, geralmente, o externo reflete o que está internamente sendo vivido por
quem está sendo adorado. E aí eu resumo de forma simples. O elemento corpo, parte física, o elemento espírito, fôlego de vida, que vem do eterno, que dá sentido à mente, sentimentos, decisões, enfim, e a alma é a pessoa viva. Ficou claro aí, né? Espero. Só para reforçar. E ponto 3, então, vamos lá. A verdadeira santificação envolve todo o ser. Ok? O Eterno não quer apenas parte de nós, ele quer tudo. O corpo deve ser oferecido como sacrifício a ele. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, ou seja, nossa vida física também é parte de adoração. Aí entra o quê? Reforma de saúde. Aí entra princípios divinos de saúde. Por quê? Porque a nossa vida física também é parte da adoração. Ponto 5. O Eterno requer o melhor, não o resto. Isso é importante. Estamos oferecendo a Ele o melhor ou apenas sobras? Estamos oferecendo as primícias ou o que sobra? Para meditar. Ok? Amar a Ele, ao Eterno, envolve todo o ser. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não é assim? E aí a gente vê que tudo isso como eu posso dizer, numa entrega total de corpo, alma e espírito, de todas as áreas da vida, como bebo, leio, está ali representado, ou se manifesta o amor verdadeiro, a quem verdadeiramente eu estou amando, a quem verdadeiramente eu estou adorando, através das minhas escolhas e decisões. Aí é onde reflete para o universo quem eu estou adorando, quem é o líder da minha vida, quem é que manda. Né? Ponto 7. Hábitos pecaminosos destroem a vida espiritual. E aí está a citação do 1 Pedro. E pequenas indulgências podem destruir grandes experiências espirituais. Eu diria ainda que não pode, destrói. Tá? Pequenas indulgências. Aquilo que eu falei, que a gente vai abrindo, que eu digo de vez em quando, que a gente vai abrindo uma concessão ali, uma concessão aqui, vai permitindo, vai deixando, é só hoje, é besteirinha. Isso destrói grandes experiências espirituais. Acreditem, isso é uma realidade. Temos que não deixar isso acontecer. Porque as pequenas é que vai me preparar, as pequenas concessões, as pequenas desobediências, é que vai me preparando para, no momento final, tomar a escolha errada. Misericórdia. 8. O pecado enfraquece a percepção espiritual. Quanto mais o pecado é tolerado, menos sensível a alma se torna. Por isso, temos que entender, como já vimos neste capítulo, o pecado foi que crucificou, existe um preço, e é pesado. Tá? Mas se hoje eu considero isso leve, que não tem importância, cada vez mais que eu faço isso, eu estou endurecendo o coração como faraó, e o resultado a gente já sabe. Entende? Então, é perigoso. Cuidado. 9. A santificação envolve purificação constante. Purifiquemo-nos de toda a imundícia. Santidade não é status. É processo contínuo de limpeza espiritual. Vou repetir. Santidade não é status. É processo contínuo de limpeza espiritual. Contínuo, diário. Tá? Ponto 10, a temperança é fruto do espírito. Mansidão, temperança, aí entra de novo reforma de saúde, dentre outras coisas. Mansidão, domínio próprio, né, característica do fruto do espírito. Controle próprio é evidência de que o Eterno está agindo. Aí você para aqui um segundinho e faz uma autoanálise. Eu tenho refletido características do fruto do Espírito Santo. Eu tenho sido manso nos momentos de guerra.
Eu tenho sido temperante em todas as coisas. Eu tenho tido domínio próprio. Porque se eu ainda não tenho, eu tenho sido alegre, eu tenho demonstrado amor, paciência. Se não, eu devo buscar mais e agora urgente, não é para amanhã, tá? 11. Muitos cristãos enfraquecem a si mesmos por escolhas erradas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Nem tudo que é permitido é benéfico espiritualmente. Entende? Quando eu falo de abrir concessão, um pouquinho aqui, só hoje. Ah, não, mas é permitido, tá tudo certo. Cuidado, porque esse muitas vezes não tem um benefício espiritual. Em que sentido? Eu não vou ter a mente boa, eu não vou ter o corpo bom, eu não vou entender a leitura, não vou entender o que está escrito, tá? Não vou estar adorando em espírito e em verdade. E isso causa um prejuízo espiritual. Ponto 12. A igreja pode estar promovendo o erro sem perceber. Eita, eita, eita. Aqui a igreja a gente pode ver como um povo, todo mundo junto, como instituição também, tá? Ai, dos que ao mal chamam bem. Nem tudo que acontece dentro da igreja agrada ao bem. Isso aí já ficou claro para mim. Essa época mesmo está acontecendo, a famosa, que era antigamente, eu lembro que quando eu entrei na igreja, na instituição, há anos atrás, o nome era Semana do Calvário, para não ficar tão parecida, né, com outra comemoração aí também. E aí agora, não, agora é claro, só não enxerga quem não quer, agora é Semana Santa. Só que, biblicamente falando, não existe Semana Santa. Entende? Biblicamente falando, existe um período de 7 dias, onde era ali a festa dos pães asmos, após a Páscoa, não antes. Então, a gente percebe que tudo está mudado. E outra coisa, o culto hoje é usado para se fazer sorteio de brindes. Quem vier todos os dias vai concorrer nos sorteios a ganhar isso, aquilo, aquilo outro. O sábado deixou de ser o dia do Senhor, é o dia disso, daquele, daquele outro. Então, quando a gente começa a entender e viver o que estamos aprendendo, a gente entende que nem tudo que está acontecendo está agradando ao Eterno. Por isso que eu devo tomar a decisão de posicionamento. Eu vou continuar ou eu vou fazer, atender ao apelo que diz o que aqui? Retirai-vos, retirai-vos. Saia desse meio, não toque nas coisas imundas, percebe? Então, é onde a gente tem que estar atentos. Eu vou seguir esse pedido, que está em Isaías 52, verso 11, e Apocalipse 18, 4. Ponto 3, o corpo é templo do Espírito Santo, o vosso corpo é templo, já sabemos disso, ou seja, cuidar dele é um dever espiritual, não apenas físico. A verdadeira santificação exige separação do mundo. Saia do meio dele, está aí também, 2 Coríntios. Não é possível viver com o mundo e agradar a Deus ao mesmo tempo. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus verdadeiramente não está nele. E amar o mundo, eu não preciso fazer grandes coisas, tipo ir para shows. Eu digo do mundo, porque já existe show evangélico, né? Misericórdia. Não preciso estar no carnaval, não preciso estar no mundo, literalmente falando como a gente enxerga, entende? Mas eu posso estar com o mundo na minha vida, dentro da igreja, achando que eu estou agradando ao Eterno, e não estou. Isso é impossível. Aquele que se diz amigo do mundo é inimigo de Deus.
Ponto 15. A vida cristã deve refletir a luz de Cristo. Vós sois a luz do mundo. Será que eu tenho sido, que você tem sido realmente a luz do mundo? O cristão não apenas fala de Deus, ele revela Deus através da sua vida. Viva a palavra. E, se possível, pregue. Eu ouvi essa frase e me chamou muita atenção. Viva a palavra. E se você tiver oportunidade, pregue. Entende? É o que mais necessitamos hoje, é viver. Porque pregadores têm aí de caixa. Tem todo canto, toda esquina. Mas o que é que tem sido vivido diante dessa realidade? Diante da realidade que nós estamos aprendendo, diante dessa luz derramada. Né? O que é que a gente tem feito? O maior problema dos nossos dias não é ignorância, é conhecimento sem prática. Acabei de falar. Muitos falam de santificação, mas vivem sem transformação. Mas a verdadeira santidade envolve corpo, mente e espírito, a gente já entendeu. Exige renúncia, isso a gente já entendeu. Produz pureza e automaticamente, produzindo pureza, faz o quê? Reflete Cristo. Entende? Que é uma coisa completa, uma vai ligando a outra, existe elos como uma corrente, e se um desse quebra, não vai chegar ao ponto final, que é refletir a Cristo. Eu não vivo uma vida de renúncia. Ah, mas renunciar ao quê? Ir para a festa, ir para o cinema, não renunciar em todos os sentidos. Renunciar tudo que enfraquece nossa fé. Tá? Exige renúncia, mortificação do eu gosto, eu sou assim. Exige. A verdadeira santidade tem que envolver de fora, de dentro para fora. E aí envolve o corpo, envolve as decisões, envolve as minhas escolhas. Pergunta final para a gente refletir neste dia. Minha vida está apenas professando santidade ou realmente refletindo Cristo em tudo? Porque nós somos observados a todo momento, tanto pelos anjos como pelas pessoas que nos rodeiam. Minha vida está apenas professando ou realmente refletindo a Cristo? Nós vamos refletir isso nesse dia, tá? E pensar claramente. E dentro desse versículo, Isaías 52, 11. Retirai-vos, retirai-vos, saí dali, não toqueis coisa imunda. Tome essa decisão hoje. Tá? Por quê? Porque cada permissividade pecaminosa tende a embotar as faculdades e enfraquecer as percepções mentais e espirituais. E a palavra, o Espírito de Deus não fazem senão débil impressão sobre o coração. Tudo que você tem aprendido, seu momento a sós aí com o Eterno e a gente aqui junto, você tem causado que impressão? Te leva a arrependimento, a mudança de vida? Essa é a nossa meditação hoje, tá? E então já conseguimos finalizar com os slides. Esses parágrafos, amanhã a gente termina o capítulo, tá bom? Releiam, estudem, pesquisem, assistam vídeos lá do canal, muita coisa nova, forte, necessária. As coisas estão acontecendo, o mundo está aí quase uma guerra já total, né? As notícias, tudo acontecendo, e o que é que eu estou fazendo no meio? Em que lugar eu vou estar no ponto final dessa profecia? Em que grupo eu estarei? Cabe aí a nós escolhermos, né? Tomar a decisão correta, movidos pelo Santo Espírito do Senhor. Tenhamos um bom dia de reflexão. Alguém quer comentar? Fazer a oração final? Algum voluntário? Pronto, fala, irmão. Vai orar para a gente? Fala o microfone.
Não está conseguindo? Pronto, abriu. Tá ouvindo? Sim, O paladar do cristão, ele tem que sentir o gosto das coisas celestiais. O paladar do mundo é sentir os prazeres do mundo, as coisas que você tem que ter a tua vontade, o seu prazer. Aí você sente o paladar do mundo. E o que é verdade. isso? Às vezes a gente tem o costume de comer e quando tem que comer uma coisa que não presta, tem que substituir aquilo por outra. E Uhum, fica a percepção ruim. Não tem que substituir nada, você tem que apenas comer aquilo que é prazeroso, as coisas celestial, as coisas de Deus. E a gente às vezes vai, como é que se diz? É no vestir, é no falar, é em tudo. Se a gente não tiver o paladar celestial, a gente não vai conseguir tudo aquilo no vestir, no falar, no cantar, no fazer tudo. A gente não temos essa percepção das coisas celestial. Então, verdade. quando busca as coisas celestial, nós temos o paladar, o prazer. Santificação é isso. É a gente está sendo santificado pelo gosto celestial, não pelas coisas do mundo. Amém. Maravilhoso Pai, nosso grande árvore. Graças te somos, Senhor Deus, pelo Messias enviado para nós, o teu filho Yahushua. Nós estamos aqui não porque nós queremos, Senhor Deus, ganhar méritos, mas nós queremos, Senhor Deus, buscar de ti o teu caráter, ser santificado por ti. E nós sabemos, Senhor Deus, que homem nenhum é melhor nem maior do que o outro. Pode ser rico, pode ser pobre, preto, branco, baixo, alto, mas todos têm a mesma importância diante de ti. E por isso, Senhor Deus, queremos nos entregar nas tuas mãos, humildemente, que o Senhor possa nos guiar dia a dia, momento a momento da nossa vida. Esse grupo aqui é onde Jô comanda, que o Senhor habilita ela a fazer isso, que o Senhor esteja sempre, Senhor Deus, nos orientando, as pessoas que estão no comando, as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que participam, possam, Senhor Deus, participar de uma maneira espiritual e sentir a necessidade, Senhor Deus, de chegar até ao teu trono da graça. Nos dê um dia na presença dos anjos, nos livre de todo mal, nos dê um bom dia de trabalho e nós te pedimos as bênçãos pelo teu Filho amado e Yeshua. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Bom Bom dia, bom dia.